Colocaram um monte de guardanapo aqui, eu não sei porquê. Quando o pastor Marquinhos vai pegar, vocês têm certeza de uma coisa, né? Amém? Estou extremamente lisonjeado de ministrar no dia de hoje. Estou extremamente feliz. Mas eu quero começar essa ministração hoje de uma forma um pouco diferente. Hoje é dia 15/7 de 2016, amém? Hoje completam exatamente 17 anos que eu estou sem andar. E eu preparei um esboço, escrevi tudo que eu ia falar, está tudo preparadinho aqui. Mas hoje eu tive que tomar banho para vir ministrar vocês. Estava tomando banho e não dormi essa noite, fui trabalhar hoje pensando no que iria falar. Quando a gente vai pregar, a gente pensa num monte de coisa. E eu comecei a lembrar da minha trajetória até o dia de hoje. Eu comecei a lembrar que mais ou menos 7h30, 7h40 da manhã, eu saía para trabalhar no dia 15/7 de 1999. Eu comecei a lembrar o quanto passei por uma situação a qual eu sei que muitas pessoas conhecem, falam, pô, o pastor Marquinhos vai pegar de novo esse assunto, é porque existem histórias que marcam as nossas vidas e precisam ser ditas e reditas, assim como a história dessa igreja que começou numa cozinha. Então eu comecei a lembrar e Deus falou assim, você vai começar falando das conquistas que você teve, porque esse é um mês a qual eu queria ter apagado da minha vida. Esse é um mês que se eu pudesse pular, eu pularia. Então no dia 15/7 de 1999 eu fui baleado. Eu sofri uma tentativa de homicídio, eu tomei 12 tiros, eu tomei tiro no peito, tomei tiro na barriga, tomei tiro nas costas, tomei tiro na perna, tomei tiro no ombro, eu tomei tiro, só não tomei na cara, porque acho que o ladrão falou assim, vamos preservar o velório. E mais ou menos essa hora, minha família estava na porta do hospital. Naquele dilema, sobrevive, não sobrevive, será que ele aguenta, será que ele vai morrer? Coitada da minha mãe, está ali atrás, vai. Então, a minha vida até aqui é uma vida que foi feita de grandes ou pequenas conquistas. Eu lembro de quando eu acordei do coma, e eu, desesperado, sem saber o que tinha acontecido, eu perguntei para o enfermeiro que ele foi muito infeliz na colocação dele, porque você acorda de um coma, você não sabe o que está acontecendo. E eu falei para ele assim, tira a minha calça, porque eu não estou conseguindo sentir as minhas pernas. Eu lembro a cara desse sujeito, que Deus tenha misericórdia da vida dele até hoje. Que ele chegou para mim sozinho, numa enfermaria de um hospital público, e falou assim, você nunca mais vai andar. Para que você nunca mais troque tiro com a polícia. Eu falei, mas eu estava indo trabalhar, o que está acontecendo? Então eu vejo que essa foi a primeira conquista. A conquista a qual eu lutei pela minha vida durante alguns dias, sem saber se viveria, sem saber se morreria. A segunda conquista que eu lembro é que fiquei durante alguns dias me alimentando por uma sonda que trazia o alimento direto para o coração. Eu lembro que eu via as pessoas comer do meu lado, assim, eu morrendo de vontade de comer. Aí quando tira aquela sonda do meu coração, me dão uma sopa. Ou sopinha ruim. Ruim. Mas ali nós já vemos uma grande vitória. Depois de 35, 40 dias internados, nos deram alta. Tivemos que sair daqui e fomos para Pirituba, porque havia umas pessoas falando que invadiriam a nossa casa, para que o serviço fosse acabado. Fomos para Pirituba. Eu lembro que nós voltamos para cá, eu não conseguia me mexer, eu só ficava deitado.
E um certo dia minha mãe saiu para comprar alguma coisa. E eu lembro que naquele dia eu consegui passar da cama para a cadeira sozinho. Um cara que não se mexia. Um cara que era para ter ficado tetraplégico. E eu lembro que ela tomou um susto tão grande, que ela falou, pronto, mataram meu filho. E eu lá na sala dando risada. Porque eu tinha passado da cama para a cadeira sozinho. E se eu for me alongar, eu vou falar de muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, eu não sei como é que você está vindo aqui durante esta semana, eu não sei o que o diabo tem tentado fazer para marcar os dias da sua vida. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que um dia escolheu a mim para mudar a minha vida, Ele te trouxe até aqui nessa semana da conquista, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer apagar aqueles dias que eram dias dolorosos, que eram dias que machucavam o seu coração, para trazer um dia de vitória, de conquistas. E esse era o dia a qual eu mais ficava triste, porque era o dia que eu tinha perdido a minha juventude, 18 anos de idade. E hoje eu entendo que é o dia que Deus me escolheu para me dar uma nova chance de viver. E além disso, é o dia do aniversário do nosso apóstolo. Tem como ficar triste no dia de hoje? Então, eu quero falar para você que Deus transforma dias de angústia em dias de alegria. Eu quero dizer para você, se você abrir o seu coração para o mover de Deus, Ele vai mudar a sua vida assim como Ele mudou a minha. Pastor Odair falou na ministração dele que existem percas que são para nos levar à vitória. Eu não vou ser hipócrita para você, eu sinto muita falta de andar de moto, andar de skate. Mas às vezes eu fico pensando, o que seria da minha vida se eu estivesse andando até os dias de hoje? O que seria da minha mãe se eu continuasse no mesmo caminho? Quando eu me converti, o primeiro versículo que eu decorei, talvez seja o único que eu saiba de cor, Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Tudo isso aconteceu na minha vida para que eu chegasse até aqui no dia de hoje. E talvez você fique se lamentando por algumas coisas que aconteceu na sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte, que tudo o que aconteceu na sua vida, que você não entendia o porquê, eu quero dizer, tudo aconteceu porque Deus tem um propósito. Deus quer escrever uma história na sua vida. Deus quer fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Se essas pessoas estão aqui, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Então, às vezes a gente espera grandes conquistas, e eu, pensando nisso, todas as conquistas que eu tive até os dias de hoje, talvez essas que eu contei para vocês sejam as maiores conquistas. E esses dias eu estava internado, estava com problema de saúde, um dia de crise muito grande mesmo. Estava passando muito mal, eu consegui dormir, eu tive um sonho. E eu até fiz questão de escrever esse sonho que eu tive, mandei para a apóstola, mostrei para minha esposa, porque ela teve um sonho semelhante. Imagine você em uma igreja com um enorme e lindo altar. Uma igreja onde você não consegue ver o final de tantas pessoas. Mas essa igreja ouve uma voz. E essa multidão de pessoas olha e não consegue ver ninguém. Eu até marquei o dia, a madrugada do dia 13/4 de 2016. Onde eu me encontrava internado, e Deus me deu um sonho, ou Ele me mostrava em sonho uma linda e enorme igreja. Essa igreja que citei inicialmente, eu lembro como se fosse hoje. Era um templo muito grande, mas esse templo tinha um altar debaixo do outro altar. E o mais interessante é que nesse dia eu fui convidado a pregar. Imagine só, olha, eu não sei o que eu tomei naquela noite, eu não sei se eram os remédios, se fosse outro tempo era outra coisinha. Mas olha, eu fui convidado pelo apóstolo a ministrar ali, e ele pediu para que eu ministrasse, mas que a ministração fosse feita no altar que estava debaixo do altar. Não era um dia comum. Era um dia onde neste culto havia muitas pessoas de renome na sociedade. Havia muitos pastores com renome no meio evangélico. E o interessante é que diversas vezes nós tentamos ministrar aquele sermão debaixo do altar, porque era um altar mais ou menos igual esse, tinha uma escada, eu cheguei atrasado. E o apóstolo falou, corre, desce, vai ministrar o sermão, mas vai ministrar debaixo do altar, vai ministrar lá embaixo.
E eu lembro que eu fiquei pensando, falei, mas por que ministrar debaixo do altar? Por que eu tenho que descer? Porque era um culto de festa, era um culto onde as pessoas estavam gravando, era um culto onde tinha pessoas importantes. Aí nós descemos, que eu estava com uma equipe, eu lembro que existiam algumas escadas, tinha um portão, eu pulei esse portão, talvez essa foi a parte do sonho que eu mais gostei. E ele conversando com um monte de gente interessante, eu falei, apóstolo, não dá para ministrar lá de baixo. Apóstolo, a gente tentou, mas ninguém escuta a gente. Aí ele falou assim para mim, sobe e ministra do altar principal. Sobe, corre que você já está atrasado, porque era quase 9 horas igual hoje. E esse dia eu estava passando por uma crise, por causa da minha saúde muito grande. E as minhas orações eram, Deus, acaba com esse sofrimento e me leva logo. E eu entendi uma coisa. Por que eu fui convidado a ministrar naquele altar que estava debaixo do outro altar? Porque existem promessas de Deus para as nossas vidas, promessas muito grandes. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós precisamos aprender algumas coisas. Eu creio que esta igreja vai ser uma das maiores igrejas de São Paulo. Por que não dizer do Brasil? Mas Deus está procurando líderes, pastores, pastoras, que não se preocupem em ministrar do lugar onde as pessoas não consigam nos enxergar. Porque nós não estamos aqui para sermos aplaudidos, para as pessoas olharem para nós e falar, olha, você foi uma bênção hoje. Não. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que seja um canal de Deus nessa terra, para que as nações possam ser alcançadas, através de uma voz que ninguém pode ver, que ninguém pode tocar, mas pode ouvir, porque vão se levantar centenas de homens e mulheres, que conquistarão as promessas, e não ligarão, se pregarão aonde ninguém o enxerga, porque nós estamos aqui para falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do grande El Shaddai, do Todo-Poderoso, e você é esse pastor, você é essa pastora, você é um dos homens, uma das mulheres importantes, que estava naquele culto, porque Deus nos mostrou o nosso futuro, e você estava lá. Meu amado, que sonho foi aquele? Uma igreja, talvez do tamanho dessa, um pouco maior, mas no sonho não conseguia ver a multidão de pessoas que estava, uma televisão gravando, e eu pregando. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1. Vamos lá, porque o tempo é curto. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, desce e vai à casa do oleiro, as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, assim é eu e você nas mãos do nosso Deus. Meu amado, Deus tem levantado uma geração de jovens. A Bíblia diz que os velhos teriam sonhos, mas os jovens teriam visões. E Deus está nos dando visões do que Ele vai fazer. Então, existem duas ordens, a qual Deus deu para Jeremias aqui. Mas é muito interessante porque no mundo secular todo mundo quer aparecer, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer subir. Mas para quem é cristão o barato é louco, o barato é diferente. Está gravando isso aí, né? Meu Deus do céu. Então, para nós que somos cristãos, o caminho é diferente. Se o cristão quer ter sucesso, se o cristão ele quer conquistar, se o cristão quer alcançar as promessas, em vez de subir, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que descer à casa do oleiro.
E o Senhor te trouxe aqui esta noite porque Ele quer fazer você descer a casa do oleiro, para que você possa conquistar, não aquilo que você sonhou, mas aquilo que um dia Ele sonhou, quando Ele estava sentado lá no trono, quando Ele viu você no ventre da sua mãe, Ele quer fazer você conquistar. Então a primeira ordem que Ele dá a Jeremias aqui é: levanta-te. Quantos de nós, talvez não chegou aqui nesta noite, desanimados? Quantos de nós não chegamos aqui com problemas, a qual nós não conseguimos ver a situação? Eu fico imaginando, para Deus falar para Jeremias: levanta-te. Talvez ele estava sentado, talvez ele estava deitado, ou talvez ele estava prostrado. Talvez você entrou aqui nessa noite desta mesma forma, prostrado com uma situação, a qual você não consegue ver Deus agir. Meu querido, eu estava assim, hoje faz uns 40 dias, a qual a minha saúde não se restabelecia, a qual eu vinha para a ceia e da ceia eu ia para o médico e ficava internado, a qual eu tomava um remédio que estava acabando comigo, e eu estava totalmente prostrado, totalmente acabado. Só quem sabe disso é a minha família e a minha mulher, porque existem situações que, mesmo sendo cristão, nós não entendemos por que nós passamos por isso. Meu amado, você pode ter entrado assim dessa forma, mas Deus está falando para você nessa noite: levanta-te, levanta-te. Não adianta você ficar prostrado. Nós vimos o apóstolo falando dos 4 leprosos ontem. Se nós ficarmos, nós vamos morrer. Se nós formos até lá, nós vamos morrer também. Então vamos levantar, vamos lutar até o último suspiro. Até o último suspiro, porque a esperança, ela morreu. No terceiro dia ela ressuscitou. E durante essa semana, ela está passeando por aqui. Durante essa semana ela está visitando a sua vida, ela está visitando a sua casa, ela está visitando a sua família. Então, homem e mulher de Deus, levanta-te. Levanta-te, porque Deus não quer te ver prostrado. E a obra de Deus, ela precisa ser feita da forma que Deus Ele quer. As promessas são de Deus para a nossa vida. Quando estamos em qualquer outra posição que não seja de pé, o nosso campo de visão, ele é limitado. Nós vimos isso na ministração do apóstolo, uma ministraçãozinha mais ou menos. Meu Deus do céu, e aquele vídeo com aqueles celulares ligados, eu fiquei imaginando, ou a igreja subiu, ou o céu desceu. Porque aquela ministração nos levou para outro patamar de fé. Aquela ministração a qual ele falava: vai, conta as estrelas do céu. Às vezes a gente fica olhando para o teto. Às vezes a gente fica olhando para a nossa limitação. Às vezes a gente fica olhando para tudo aquilo que está acontecendo. Porque o diabo sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. E quando nós estamos prostrados, só o que nós conseguimos enxergar é a superficialidade das circunstâncias. Eu tenho uma coisa dentro do meu coração. Quando tudo está muito ruim para mim, eu fecho os meus olhos. E começo a visualizar aquilo que Deus pode fazer. Se eu contar para você que eu nunca me vi nessa cadeira de roda, às vezes eu me esqueço. Porque assim como o homem se imagina, assim ele é. Provérbios diz isso. Eu nunca me imaginei um inválido. Eu nunca me imaginei uma pessoa incapaz. Talvez no começo sim. Eu estou 17 anos sem andar. 5 anos eu tive uma depressão profunda, mas depois que eu conheci a palavra do Senhor, a qual Ele falou: assim como você se imagina, Marquinhos, assim você é. Eu decidi levantar, eu decidi batalhar, eu decidi correr atrás das promessas de Deus para a minha vida. Falei para você que eu saí da cadeira, saí da cama e fui para a cadeira. Voltei para a escola e me formei. Fui para a faculdade e me formei na primeira faculdade. Fui para a segunda e me pós-graduei. Fui para o Banco Itaú, saí do Banco Itaú e fui para o Santander. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que todos os dias, quando eu estou triste, eu peço para Ele me dar forças para me levantar. Hoje foi um desses dias. Hoje foi um dia a qual eu falei assim: pô, o apóstolo podia deixar eu pregar em qualquer outro dia. Mas por que justamente neste dia? O dia qual eu vou ficar triste? Porque Deus, Ele quer apagar a tristeza e quer trazer a alegria. E se tem prazer maior do que ministrar para uma igreja linda que nem essa, eu não conheço ainda. Então levanta-te, porque Deus, Ele te quer de pé.
Levanta-te, porque se você está nesta noite passando por uma grande luta, e por causa dessa luta você se prostrou, ao invés de tomar uma posição, você precisa levantar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele te trouxe até aqui nessa noite para te trazer uma palavra. E a primeira palavra é: levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Meu amado, na força do nosso braço a gente não pode nada, mas quando Ele fala: olha, eu sou contigo, eu sou com você, pode se levantar, vai que vai dar certo. Meu querido, Ele está aqui falando para você, não é para outra pessoa, não é para você. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou com você. Quantas lutas nós passamos e chegamos até aqui, quanto sofrimento, e nós estamos aqui. Meu amado, Deus quer fazer de você um vencedor. Você quer conquistar as promessas nessa noite? Amém? Então levanta-te. Chega de chorar. Chega de ficar prostrado. A primeira ordem que Deus deu a Jeremias foi: levanta-te. Eu não sei se ele estava passando por algum problema. Eu não sei se ele estava passando por alguma crise almática igual eu estava hoje. Eu falei para minha esposa: eu estou mal, se eu pudesse eu ficava em casa, se eu pudesse eu não ia. Ela falou assim: sabe por que você está assim? Porque Deus, Ele quer falar através de você, não é você que vai falar. O desejo de Deus é que a minha e a sua conquista, a conquista das promessas, agora o primeiro passo quem vai escolher dar é você. Eu poderia ter escolhido ficado com depressão do jeito que eu estava, mas eu preferi tirar as coisas ruins, as coisas boas. Comecei a ter uma visão diferente do que eu estava passando. Na faculdade eu entrei com bolsa, porque o gestor ele ficou com um pouco de pena de mim. Consegui um estacionamento de graça, porque eu não conseguia me locomover, então eu precisava ir de carro. Eu consegui comprar o meu carro com isenção. Então, das coisas ruins, eu comecei a tirar as coisas boas. Então, em vez de você ficar se lamentando, levanta-te e começa a ver daquelas coisas ruins que aconteceu na sua vida, o que você pode tirar de lição, para que possa fazer você alcançar a promessa. Porque muitas vezes a gente fica lembrando: quando eu tinha 18 anos, 10 dias depois do meu aniversário, nunca tive uma festa. Aquele dia eu tive, saí bêbado, saí carregado, fui para casa mais cedo. Eu poderia muito bem ficar lembrando de tudo isso, mas eu preferi viver as promessas de Deus. Eu preferi acreditar naquilo que a palavra do Senhor diz. E você? O que você escolhe nessa noite? Ficar chorando pelo marido que te deixou? Ficar chorando pela empresa que você perdeu? Ficar chorando pelo emprego que você foi demitido? Ou levantar-te e tomar uma posição contrária àquilo que o diabo quer colocar dentro do seu coração? Estou 17 anos, 12 anos no ministério. E é muito bom ver alguns jovens falando: pastor, a sua vida é um referencial para mim. Nós precisamos de mais referenciais nessa casa. E você vai ser um referencial. Mas o primeiro passo quem precisa dar é você. A segunda ordem que Deus deu a Jeremias foi: desce à casa do oleiro. Meu amado, descer à casa do oleiro, espiritualmente falando, é muito mais difícil, porque isso fala de humildade, isto fala de você saber que você é totalmente dependente de Deus. Nós fomos criados por Deus para sermos totalmente dependentes deles. Eu não tinha entendido aquele sonho ainda. Eu falava: mas por quê? Por que que eu preciso descer até a casa do oleiro? Por que que eu tenho que pregar num lugar que é onde ninguém quer me ver? Porque às vezes a gente fica pensando que a gente é alguma coisa. Às vezes a gente fica pensando, porque a gente conquista algumas coisas, nós somos melhor do que as outras pessoas. Meu amado, desce. Desce, porque se você conquistou alguma coisa até hoje, eu quero falar para você que isso que você conquistou não se compara com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Desce a casa do oleiro. Fala para o Senhor que você precisa dele, porque nós viveremos promessas insonháveis. Sabe aquela promessa que você nunca sonhou?
Sabe, aquilo que você nunca imaginou. Eu nunca imaginei que poderia ter uma família. Eu tenho a minha família. Eu nunca imaginei que poderia ter uma casa minha. Eu tenho a minha casa. Eu nunca imaginei que poderia comprar um terreno no condomínio fechado. Eu tenho o meu terreno no condomínio fechado. Mas eu nunca imaginei que eu poderia ter minha família rendida aos pés do Senhor. Ontem veio minha mãe, é judiação que faz comigo. Minha mãe, minha sobrinha e o meu sobrinho pediu oração para mim. Como é que ora? Nunca, nem no melhor sonho. Uma família que foi totalmente despedaçada. Uma família que foi totalmente judiada pelas circunstâncias da vida. E você vê Deus trabalhando na sua família, porque se tem uma coisa que eu oro é por família. Se tem uma coisa que eu oro é para Deus restituir a sua casa, restituir a sua família. Mas todos os dias eu desço, eu falo, Deus, eu não posso fazer nada. Deus trabalha na minha casa, trabalha na minha família, Deus muda a sorte. E eu tenho visto isto. Meu amado, desce. Desce na casa do oleiro. Porque Deus quer mudar a sua vida. Primeiro Ele falou, levanta-te. Eu acho que esse nosso Deus, Ele é meio maluco, porque depois Ele fala, desce. Parece o apóstolo Nivaldo dando umas ordens para nós. Faz isso. Depois Ele fala, faz aquilo. Ou faz isso ou faz aquilo. Primeiro a gente precisa levantar, batalhar, se estabilizar. E depois quando você estiver achando que você é alguma coisa, Ele fala, desce. Desce porque você não é nada. Desce porque você é barro. Desce porque eu sou o oleiro, eu quero te moldar. E isso que você está vivendo nem se compara com aquilo que eu preparei. Então, desce, desce, desce que eu vou rasgar o céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E quando você conquistar aquilo que você nunca sonhava, você vai falar, Deus, eu não mereço. Porque eu sou barro, mas continua mandando, continua me abençoando. Meu amado, por que eu estou falando isso? Porque eu já tive essa tendência de achar que eu era alguma coisa. Eu já tive essa tendência porque aprendi a falar, comecei a estudar, comecei a me achar melhor do que as outras pessoas. E Deus um dia falou para mim, desce, se humilha, muda a sua postura, porque eu quero te usar. Mas não é do jeito que você pensa que eu vou te usar, é do jeito que eu quero, porque eu sou o oleiro, eu estou te amassando, eu estou te forjando, eu estou te formando. E quando fala de descer, Ele fala de nós sairmos da nossa posição, deixarmos de lado os nossos títulos, a nossa boa casa, a nossa influência, sair do nosso conforto. Descer significa humilhar-se diante do Senhor e reconhecer que sem Ele nós não somos nada e Deus é tudo. Descer significa nós estarmos sensíveis à voz de Deus. Descer é estar perto de Jesus, o oleiro. Mas nós não encontramos Jesus quando nós queremos nos exaltar. Meu amado, quando nós mais ficamos perto de Jesus, é quando nós estamos passando momentos de dificuldades. Eu lembro que quando eu tive esse sonho, eu acordei, comentei com a Andréia tinha tido um sonho semelhante. E eu falei para ela, como é que pode? Eu estou passando por essa situação tão ruim, tão difícil, e Deus está me dando esses sonhos. Como é que pode? Eu não sei nem se eu vou sair vivo desse hospital, e Deus está me mostrando essas coisas. Meu amado, talvez você esteja aqui nessa noite e você não consiga ver a solução para o seu problema. Porque você tem lutado com a força do seu braço, e nós não vamos conquistar nada pela força do nosso braço. Pastor Aelto falou que a primeira coisa, um dos primeiros versículos, a qual ele ouviu quando ele se converteu, é que o nosso general é Cristo. É Ele que vai na batalha, é Ele que toma as nossas lutas. Mas quando nós nos humilhamos, e quando nós descemos e falamos para Ele, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais estar em casa, ir para o hospital. Deus, eu não aguento mais ver o meu irmão se drogando. Deus, eu não aguento mais a minha família destruída. Deus, eu não aguento mais passar uma situação de vergonha. Aí Ele fala, você não aguenta mais? Você não aguenta mais? Você não aguenta mais? Estou fazendo uma pergunta para você. Você não aguenta mais? Não tem ninguém passando dificuldades aí? Vocês não aguentam mais? Então agora Ele vai na sua frente. Ele vai preparar o território. Ele vai começar a preparar as conquistas.
porque nós entendemos que nós somos dependentes dele, porque nós somos feitos do pó. E sabe a única coisa que deixa o vaso com algum valor? É o artista que molda ele. Talvez vocês não consigam compreender, mas eu tenho sonhado com isso. No meu sonho tinha políticos, doutores, pastores de renome no meio nacional e mundial, pessoas totalmente importantes. Eu estava ali sentado durante essa semana, e Deus falava para mim: você vai pregar, e você vai falar para essas pessoas, que elas é que estavam naquele sonho. Você está entendendo o que eu estou querendo falar para você? Meu amado, nós vamos ser uma igreja referencial no Brasil, onde se levantarão pessoas importantes, políticos, médicos, jogadores de futebol, aonde as pessoas vão olhar e você vai entender que tudo aquilo que você conquistou foi porque um dia você resolveu descer na casa do oleiro, foi porque um dia você falou: eu não aguento mais, Senhor. Talvez do começo do ano até agora você tenha lutado e não conquistou nada, porque você estava lutando com a força do seu braço. Ah, meu querido, essa semana vai mudar as coisas na sua vida. O apóstolo falou ontem: eu não vou contar não, tá? Pode ficar sossegada. Até amanhã, o último dia útil, você vai ter uma boa notícia. Andréa estava se arrumando, o telefone toca, eu falei: eu preciso falar com você. Eu não vou falar, porque se concretizar ela vai falar. Aí ela falou para mim assim: o apóstolo é zica. Quase que eu falo para ela: você tem alguma dúvida? Então nós precisamos acreditar naquilo que é ministrado aqui, meu querido. Eu comecei a contar para você a minha história: 18 anos, baleado, em coma, sem poder se mexer, era para ficar do tetraplégico. Aí você olha para a minha vida: olha o que eu conquistei, eu tenho orgulho de falar. Porque as pessoas olhavam para mim e falavam que eu não ia dar em nada. As pessoas olhavam para mim: o que vai ser desse cara agora? 18 anos de idade, meu querido, começando a viver. 18 anos de idade, na mocidade ali, moleque cheio de sonhos. Só que falaram tanto isso para mim que eu comecei a tomar aquilo como verdade. E agora? O que vai ser da minha vida? E agora? Eu nunca mais vou poder trabalhar. E agora? Meu amado, chega de você pensar: e agora? Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas nas suas mãos eu entrego a minha vida. Faz o que quiser, usa-me da forma que você quiser. Então, em vez de ficar aí agora, a gente tem que falar: Deus, eu estou aqui, totalmente despedaçado, como um vaso quebrado, mas se o Senhor quer me usar, usa-me, Senhor, usa-me. O Senhor quer te usar, o Senhor quer te moldar, o Senhor quer te forjar, para que as pessoas olhem para você. Eu acredito, porque Deus mudou a sua vida. Meu querido, olhar para a vida do pastor Marquinhos hoje é muito fácil. Quer saber do que eu passei? Tem uma baixinha ali de amarelo ali. Qualquer hora você fala: se a senhora é a mãe do pastor Marquinhos, conta um pouco da história. Conta um pouco do que ele passou. Conta quantas vezes a senhora pegou ele no colo e levou ele para tomar banho. É desse tamanho a mulher, desse tamanho. Eu chamo ela de budoguinho. Conhece o budoguinho? Hoje, olhar o pastor Marquinhos desse jeito, saudável, trabalhando numa grande empresa, podendo falar para a mãe dele, que eu sei que uma das maiores alegrias foi ver a formação, foi ver aquele filho que todo mundo falava: seu filho é ladrão, seu filho foi baleado porque estava roubando. Como as pessoas são cruéis, né? De chegar para uma mãe e falar assim: seu filho vai morrer porque ele estava roubando. Meu amado, quando nós descemos a casa do oleiro, nós aprendemos algumas lições. Nós aprendemos que nós somos pó, que nós somos barro. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós somos frágeis. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós não temos valor para esse mundo aí fora. Talvez você está aqui hoje e fale assim: não, eu vou desistir, eu vou parar, eu estou quase saindo fora, pastor. Ontem uma pessoa veio pedir oração para mim e eu falei: está sumido. Ele falou: eu estou quase desistindo. E se você entrou aqui nessa noite querendo desistir, eu falo: não desiste não. Porque talvez você pense que você tem valor aí fora, você não tem valor não. Você tem valor na casa do Senhor. Você tem valor para Ele que te chamou. Você tem valor para Ele porque Ele deu o seu único filho para que morresse naquela cruz, para que todos nós não perecêssemos, mas pudéssemos ter a vida eterna. A Bíblia diz que Ele, sendo rico, se fez pobre,
para que eu e você pudesse ter uma vida de conquista, uma vida de prosperidade, uma vida onde as pessoas olhassem para nós. Se Deus mudou a sua vida, Ele pode mudar a minha, meu querido. Deus te ama, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua casa, então para. Não, ninguém liga para mim, meu amado, mesmo que sua família, mesmo que ninguém mais ligue para você, Ele te ama. Ele quer você. Quando nós somos moldados pelo artista, deixamos de ser um simples vaso de barro. Nós nos tornamos objeto de grande valor. Somos abençoados e abençoamos a outras pessoas. Temos a segurança, porque quando nós temos convicção de quem nós somos, as pessoas podem falar o que for, você é um inválido, você não é isso, você é aquilo. Nada disso. Nada disso. Eu não me sinto menos e não me sinto mais do que você. Mas eu coloquei uma coisa no meu coração. Se Deus me der um sonho, eu vou conquistar. Se Deus colocar alguma coisa dentro do meu coração, vai e faz. Eu sei que eu vou conseguir, sabe por quê? Porque não são as minhas pernas que me levam à conquista. O que me leva à conquista, sabe o que é? Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo de Deus. O que vai fazer você conquistar não é a sua força, não. É o Espírito Santo de Deus, meu querido. É Ele que vai fazer você conquistar coisas insonháveis. Eu amo essa igreja, eu amo onde eu trabalho, porque as pessoas não me veem como uma pessoa que anda numa cadeira de rodas. É claro que eu até gosto, né? Chego ali, tiram minha cadeira, colocam para me descer. Hoje lá no banco eu fui tirar a cadeira, senti uma dor aqui. Eu falei, ai, cadê os meninos da igreja? Tudo tem seu lado bom. Mas o que me leva a conquistar não são minhas pernas. Não é o que eu aprendi na faculdade. Essa semana é engraçado que eu e André, nós tínhamos um curso para fazer. Sabe o que nós fizemos? Deixamos o curso para lá, depois a gente faz. Porque nós precisávamos pegar o diploma aqui nessa semana. E às vezes você fica querendo fazer tantas coisas aí fora e não conquista nada. Meu amado, Deus Ele te chamou para uma coisa. Pode ter chamado para outras coisas várias. Mas Deus te chamou para ser um líder de célula. Deus te chamou para ser um pastor, uma pastora. Deus te chamou para ser um anfitrião. Enquanto você não acatar o chamado de Deus para a sua vida, olha o que eu vou falar, hein? Porque foi isso que Deus me falou um dia, você não vai conquistar nada. Eu fiquei muito tempo em cima do muro. Muito tempo. Sem saber se ia ou se descia. Aí um dia o apóstolo falando assim, você que está em cima do muro aí, ó. Não se preocupa não, porque o muro já é do capeta. Eu falei, opa, então eu preciso escolher um lado. Aí comecei a cuidar da minha célula. Comecei a cuidar e discipular as pessoas. Aí depois, sei que deu na cabeça daquele homem, me ungiu pastor, eu não sei o que passa na cabeça dele. Comecei a cuidar das vidas a qual Deus tem me dado. E comecei a conquistar as promessas de Deus. Quer conquistar as promessas de Deus? A pergunta que Jesus fez para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E Deus pergunta para você hoje: você quer conquistar? Vocês querem conquistar? Vocês querem conquistar? Apacenta minhas ovelhas, meu querido. É isso que Deus quer de você. Deus não quer nada mais. Deus quer que você cuide de vidas. Deus quer que você pegue os pastores Marquinhos que estão jogados na sarjeta e traga para uma cela para que eles possam ser curados, restaurados. Deus quer que você pegue as pessoas que estão jogadas aí fora e traga até neste lugar. Aí você vai ver o que é conquista. Às vezes a gente quer conquistar tanta coisa, né? Mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Deus chamou Jeremias e o mandou levantar e descer na casa do oleiro. Na casa do oleiro ele aprendeu algumas lições. Eu espero que você esta noite tenha aprendido algumas lições. Se existe um lugar onde nós vamos aprender mais de Deus, é na olaria. Meu amado, essa semana você não está em outro lugar, a não ser na olaria do Senhor. Desde o primeiro dia, pastor Marcelo. Segundo dia, pastor Odair. Terceiro dia, pastor Aelto. Ontem o apóstolo que veio lá de Ribeirão Pires. Meu amado, nós estamos na olaria do Senhor sendo moldados. O apóstolo está com um projeto de 2 cultos. Às vezes a gente fica pensando, esses 2 cultos não vai dar certo. A igreja vai estar meio vazia.
Meu amado, não vai, sabe por quê? Porque eu e você, nós vamos nos levantar e nós vamos falar: Deus, eu vou conquistar, mas eu vou apacentar as tuas ovelhas, e cada ovelha ganha, é uma conquista que Deus preparou para você, meu amado. Quer conquistar? Apacenta as minhas ovelhas. Quer conquistar? Onde o apóstolo falou que vocês são a solução para o caos do mundo. O caos do mundo é Jesus. E como é que vão ver Jesus? Como é que é, pastor Odaí? Elas vão olhar para mim, vão olhar para você e vai falar para você: se verdadeiramente Deus mudou a sua vida, é porque Ele existe. Então Deus mostrou a Jeremias que, apesar do seu povo Israel ser um povo rebelde e de dura serviço, Israel era o barro nas mãos de Deus, barro a qual o oleiro fez o vaso, e o vaso se quebra na mão do oleiro, mas ele nunca joga fora. Talvez você já foi um líder, talvez você já foi um pastor, talvez você já foi um homem totalmente, uma mulher totalmente usada por Deus e está todo quebrado. Meu amado, você veio no lugar certo essa semana, porque Deus, Ele vai jogar um pouquinho de água nesse barro que está seco, um pouquinho de unção, e vai começar a te moldar. Aquele vaso que era o vaso da desonra, Deus vai transformar num vaso de dupla honra. Aquele vaso que nem a família mais acreditava, Deus vai fazer com que a sua família comece a acreditar em você. Esses dias o meu sobrinho voltou para Cristo, e eu achei até, estava na escola de pastores, estava comentando. Ele me chama de tio, e agora ele começa a me chamar de pastor. É meio estranho. Meu pai me chama de pastor, minha mãe me chama de pastor. Às vezes a minha mulher me chama de pastor, eu fico bravo com ela. Que pastor, caramba? Sou seu marido, meu. Ô, pastor o quê? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É as pessoas da sua família poderem reconhecer a unção que Deus vai dar para você. Isso é uma das maiores conquistas que não tem preço. As pessoas olharem para você e falar: ora pela minha vida, me leva para a sua célula, me leva para a tua igreja, porque elas podem até no começo falar: isso aí não vai dar em nada, mas vai chegar um dia que elas vão falar: não, eu preciso do seu Jesus, eu preciso do seu Deus, eu preciso mudar igual você mudou. Meu amado, Deus quer fazer isso na sua vida. Você pode ter chegado aqui nesta noite, nesta semana, quebrado, mas Deus nunca pensou em desistir de você. Ele vai te amassar, Ele vai te transformar em um vaso novo, um vaso forte, um vaso treinado e capacitado para conquistar todas as promessas de Deus para a sua vida. É assim que Deus age conosco. Quando a vida se parte, quando o nosso coração se quebra em pedaços, ficamos perdidos e achando que não há recuperação. Deus é o nosso oleiro. Ele é o Deus do recomeço, Ele é o Deus do reinício, Ele é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus da oportunidade, Ele é o Deus da reconstrução. Lembrando agora, o apóstolo ontem falou que quem não se expõe, não conquista. E eu estava lendo um pouco a respeito sobre isso, um pastor falou que Deus, Ele nunca age. O apóstolo falou esses dias que Deus não age pelas nossas necessidades, mas Deus, Ele reage diante da tua fé. Bateu o cajado no Jordão, ação humana. O povo passar e nem se molhar, ação divina. Meu amado, Deus está esperando você tomar uma postura nessa noite, porque Ele não vai agir pela sua necessidade. Ai, tadinho de mim, tanta dor, vou ter que tirar o rim. Ai, nada disso. Ele age de acordo com a nossa fé, Ele reage. Então, mais uma para você aprender: Deus não age, Deus reage. E eu sei que Ele está doido para reagir hoje na sua vida. Eu sei que Ele está doido para que você tome uma postura. E Ele fala: não, agora eu estou contigo. Agora, para finalizar aqui, como eu disse no começo da igreja, estava totalmente lotada. Pessoas que não conseguiam ver o final daquela multidão. Muitas pessoas com muito êxito, com muitas conquistas, muitas promessas extraordinárias. Mas pessoas que só conseguiram conquistar aquilo, pois aprenderam a levantar, levanta-te. Aprenderam a batalhar e aprenderam a descer até a casa do oleiro, para buscar estratégias, para que eu e você possamos conquistar tudo aquilo que Deus preparou. Nós precisamos todos os dias descer na olaria de Deus.
Às vezes nós vamos descer como vasos velhos, quebrados. Mas eu quero dizer para você que nós subiremos como vasos novos, restaurados e prontos para conquistar a promessa do Senhor. Quantos estão prontos para conquistar a promessa do Senhor? Então eu gostaria que você se colocasse de pé. Levanta-te. Levanta-te. Gostaria que você fechasse seus olhos. Duas ordens Deus deu a Jeremias. A primeira dela foi: levanta-te. Isso fala de postura. Isso fala de ação. Isso fala de dar o primeiro passo. A segunda foi: desce. Desce quer dizer que nós precisamos nos humilhar. E hoje eu quero convidar você a descer a casa do oleiro. Nós vamos cantar um louvor aqui nesta noite. Eu gostaria que você fizesse desse louvor a sua oração. Comece a descer a casa do Senhor. Comece a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque as conquistas não são nossas, as promessas não são nossas. As promessas são do Senhor. E essa semana é semana de céus abertos. É semana onde Deus está nos entregando estratégias para que nós possamos conquistar promessas que nós não conseguimos visualizar nos nossos melhores sonhos. Comece a adorar, comece a louvar ao Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Ele está neste lugar, meu querido. Neste lugar, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Vamos descer, desça! Desça a casa do oleiro agora! Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais uma vez vamos repetir o refrão. Mas daria um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte de minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus, nós nos humilhamos na tua presença nesta noite. Nós descemos até a casa do oleiro, para que o Senhor possa transformar as nossas vidas, para que o Senhor possa mudar a nossa história, Pai. E nesta noite eu quero te pedir: muda a história do teu povo, ó Deus. Muda a história da tua igreja. Levanta aqui homens e mulheres totalmente usados pelo Senhor. Levanta vasos de honra nesta noite, ó Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Muda a nossa história, ó Deus, porque nós nos humilhamos na tua presença. Se você desceu à casa do oleiro e você tem certeza que